Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje 7 de setembro, o Evangelho para nós é Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias Jesus foi para a montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, primeiro quero me desculpar porque domingo não foi possível gravar o Evangelho. Estamos vivendo um período de muitas atividades na paróquia. Para alguns que me escutam de outros estados e não me conhecem de perto, eu sou pároco de uma paróquia com muitas comunidades. Estamos fazendo a peregrinação com São Miguel, nosso padroeiro, com a imagem de São Miguel, preparando a festa. Isso significa idas e vindas a várias comunidades rurais. Então, por isso não nos foi possível fazer o Evangelho de domingo e de hoje também, o de ontem, aliás. Pois bem, quais as grandes intuições que o texto de hoje nos convida a refletir? Quais são as grandes intuições? Primeiro, que Jesus era um homem de oração. Os discípulos percebiam que todo o equilíbrio de Jesus, toda a sensatez, toda a lucidez de Jesus era fruto da sua oração. Quanto mais alguém reza, mais esta pessoa se torna livre, se torna leve, se torna bela. A oração produz no homem esses frutos e deve produzir esses frutos no homem, Então Jesus estava na montanha. A montanha na Bíblia é o lugar da oração. A montanha não é, entre aspas, um lugar geográfico. A montanha é um espaço de serenidade ou um ambiente de serenidade. A montanha pode ser o seu quarto, o lugar onde você conversa com Deus. A montanha pode ser a sala do Santíssimo, onde você adora Jesus Eucarístico. A montanha pode ser a beira de um lago, onde você possa meditar a palavra de Deus, como os judeus faziam, meditando a Torá, debaixo de uma árvore. Por fim, essa montanha é o lugar onde o homem se aproxima de Deus. Sair da planície, quer dizer, sair das atividades do dia a dia, sair das angústias, dos problemas, dos conflitos do dia a dia, para subir a montanha e para, na montanha, dialogar com Deus. E diz o texto que ele passou ali a noite toda em oração. É muito belo ver o quanto Jesus dedicava tempo à oração pessoal, ao diálogo profundo com o Pai. Esses dias eu estava recordando um grande padre que passou na minha vida, foi meu diretor espiritual por vários anos, e tinha o hábito de passar as noites inteiras, às vezes, rezando, Ou dormia algumas horinhas e acordava de 1h30, 2h da manhã e rezava até o dia amanhecer. Então essa vida de oração pessoal é importantíssima para melhorar o homem. E a pessoa que reza, ela percebe as diferenças na vida dela, de atitude, de escolhas, de seletividade, muitas coisas. Mas quem está ao redor percebe muito mais o quanto aquela oração está fazendo bem à pessoa. Jesus estava ali para fazer uma escolha. Diz o texto que depois de passar uma noite inteira rezando,
Quando amanheceu, ele chamou seus discípulos e, do meio de tantos discípulos, ele escolheu 12. O número 12 é significativo porque recorda as 12 tribos de Israel, recorda que no grupo de Jesus haverá uma continuidade com o Antigo Testamento e com o povo de Israel, mesmo que haja também uma certa descontinuidade. São 12. E aí o texto começa a dizer o nome desses 12. São homens vindos de diversas realidades, pessoas com várias personalidades diferentes, com pensamentos diferentes, há pessoas que vêm de vários meios, da sociedade. Jesus escolhe, alguns são pescadores, outros não. Então, são discípulos que se tornam apóstolos, apostolei, São aqueles que serão enviados em missão. E aqui nós poderíamos dizer uma palavra sobre esta diversidade que havia entre os discípulos de Cristo, entre os apóstolos, digo melhor, para mostrar também a diversidade que existe dentro da igreja. Todos somos convidados a seguir e a servir o mesmo Cristo e a mesma igreja, cada um com a sua identidade e cada um com a sua identidade moldada pelo Evangelho. Depois, o texto diz que Jesus continuou com os discípulos, desceu a montanha, e uma grande multidão de gente de toda a Judéia, de vários lugares também do território pagão, veio para ouvir Jesus. Primeira coisa, queriam ouvir Jesus. Há palavras que são muito confortadoras e há dias em que precisamos ouvir alguém que nos fale do amor de Deus, que nos fale simplesmente do amor e que nos reanime na fé, nos reanime na vida de um modo geral. Vieram ouvir Jesus e vieram também ser curados. A cura é o retorno ao equilíbrio da saúde psíquica, física, afetiva, mental, equilíbrio geral e espiritual, inclusive. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus foram também curados. A multidão toda queria tocar Jesus porque dele saía uma força que curava a todos. Então, nesse dia de hoje, possamos pensar sobre isso, Jesus que escolhe pessoas limitadas, com seus limites. O Papa João Paulo II dirá que a vocação será sempre dom e mistério. Dom porque Deus doa a quem Ele deseja. E mistério porque os critérios de Deus não são os nossos. Nós escolhemos sempre os mais preparados, ou os que melhor se apresentam. Temos outros critérios. Os critérios de Deus são diferentes dos nossos. O profeta dirá no Antigo Testamento que os caminhos de Deus são tão distantes dos nossos, o quanto a terra está distante do céu. Que possamos pensar sobre este chamado à santidade, chamado à vida de comunhão com Deus, e possamos pensar também que na igreja coabita toda essa diversidade. E que, eu digo sempre, ao interno da Igreja de Cristo existem muitas eclesiologias, muitas tendências eclesiológicas que devem conviver em harmonia. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.